E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para o palpite da rodada 11. Tá passando a rodada 11. É isso aí, galera. Fica com a gente, já deixa o like aí, dá um apoio. Dá uma moral aí, deixa o like aí e comenta também embaixo seus palpites, valeu? Isso aí, editor. Solta a vinheta aí. Felipe, antes de iniciar, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem intuito da dica de aposta diretamente para vocês. É uma resenha minha e do Felipe, lógico, com análise aí, construtivas, né? Caracas. E pode ajudar vocês em algum momento aí, também aproveita e fica à vontade para resenhar, tá? Show de bola. Então vamos ver aí como é que a gente foi na rodada anteriores. Show. Não foi das melhores, mas também não foi das piores. Juventude Atlético Paranaense, né? Furacão venceu por 3-1. Nós dois acreditamos na vitória do Furacão. Pô. Goianiense e Avaí. Goianiense venceu por 2-1. Eu acertei a vitória do Goianiense e você cravou o placar. Uma cravadinha aí. Santos e Inter 1-1. Eu cravei o placar. Muito então bom. mais uma cravada aí pra gente. Palmeiras e Botafogo, né? Goleada aí do Palmeiras. Nós dois acertamos que o Palmeiras venceria. E por fim, Coritiba e São Paulo. Mais um empate para a coleção do São Paulo. E nós dois acertamos que seria empate. O jogo foi 1-1. Fomos muito bem rolado passada, essa rodada manteve a média, então agora é só Tá legal. Dá pra melhorar, né? manter o pique. É isso aí. Então, sem perder muito tempo, mano, vamos pra manter essa média boa aí. Traz pra gente o resultado, né? Placar de Corinthians e Juventude. Vamos lá, mano, eu vou de 2-0 Corinthians. Corinthians via 11 jogos invictos, porém perdeu fora de casa contra o Cuiabá, um jogo meio estranho, né? Parabéns ao Cuiabá aí por jogar em casa e vencer, mas foi meio estranho. Curiosidade, né, Felipe? Os últimos 6 jogos não teve mais de 2 gols na partida. Então sempre, galera, os jogos do Corinthians vai ser 1-1, 1-0, 2-1 no máximo. E os dos últimos 7 jogos, 5 marcou e levou. Então geralmente são jogos assim e jogos que o Corinthians faz e leva. Já a Juventude, né, vinha tentando emplacar uma boa fase, mas perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Fica ligado que o Juventude não perdeu os últimos 2 jogos fora de casa. A equipe vem jogando bem fora de casa, se acostumando a jogar bem fora de casa. E não perde 2 jogos contra o Corinthians diretamente, ou seja, no passado não perdeu seus confrontos. Mas mesmo assim, vou Corinthians 2-0. Show de bola, cara. Eu sigo quase tudo contigo, só diminuo um golzinho, vou de Corinthians 1-0, justamente pelo que você trouxe, né? De jogos com poucos gols, normalmente, nessa fase atual do Corinthians, né? Lembrando aí que apesar de ter tido somente a segunda derrota no campeonato, nessa última rodada, o Corinthians não consegue uma boa sequência, né? Vem com muitos empates na competição, porém ainda segue invicto como mandante no Brasileirão. E o Juventude, é sempre bom lembrar, né? Só venceu 2 jogos e tem a pior defesa do campeonato. Então até pensei em colocar mais gols para o Corinthians, mas como não é um ataque muito efetivo, muito eficiente, eu fui de 1-0 mesmo aí para o mandante. Show de bola. Alisson, vamos lá. Atlético Mineiro e Santos. Vamos lá, eu vou de Galo 2-1 em casa. O Galo vem de uma derrota pro Fluminense, que foi um jogão, né? É bom sempre destacar. Um jogo que eu queria assistir toda vez. Melhor jogo da temporada. Já está, né? 2 jogos sem vencer. Tirando o último jogo, o Galo vinha marcando um pouco os gols também. O ataque vem um pouco embaixo, tirando esse último jogo, né? Maluco aí. E tá precisando voltar a boa fase, né? Já o Santos já está 5 jogos sem vencer e com 4 empates seguidos. Geralmente são jogos com poucos gols, né? Os jogos do Santos. E está 2 jogos sem vencer fora de casa. Então, por conta disso, vou estar no Galo aí 2-1. Show, mano. Mais uma vez, só muda um detalhezinho aí do que você trouxe. Eu vou de Galo 3-1. Né? O Galo vem jogando bem, como sempre. Só que nem sempre os resultados aparecem, como foi na última partida aí, nesse grande jogo. Então, por isso, o Galo vem um pouco irregular, justamente por não conseguir, né, os resultados que normalmente a gente acabou se acostumando. Mas mesmo assim, vem muito bem como mandante no Brasileirão, né? Só uma derrota. E o Santos, cara, que a gente vinha aí, né, elogiando a boa fase, de uma hora para outra o time desandou, agora não sabe mais nem o que é vencer. E como visitante, né, desde o começo não foi bem, né, inclusive ainda não venceu. Só trazendo esse detalhezinho em relação ao que você já falou dos poucos gols das partidas do Santos, né? Dos últimos 5 jogos, em 3 o Santos não marcou gols, então ataque muito embaixo, 3-1 aí para o Atlético Mineiro. Show. Vamos lá, Alisson. Fluminense e Atlético Goianiense. Mano, tirando o último jogo, né, que foi um jogo de vários gols, esse jogo eu vou um pouquinho mais embaixo, vou de Fluminense 1-0 em cima do Atlético, né? Fluminense vinha de 2 derrotas seguidas,
mas venceu o jogo, né? Venceu o jogo, jogou demais, né? A última partida contra o Galo, não vou repetir isso aí já repetindo. No geral, vem na fase até boa, né? Nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2 partidas. O problema é que foi 2 partidas seguidas e começou a criar um ar, né, de crise ali, mas conseguiu recuperar agora. E últimos 5 jogos em casa, perdeu apenas o clássico contra o Flamengo, que jogou muito bem também. Então, merecia ter vencido. Oi? Inclusive merecia ter vencido. Sim. Então, ou seja, a equipe em casa é muito forte, mas pega o Atlético Goianiense, galera que já está, que voltou a vencer no Brasileirão. Últimos 5 jogos teve apenas uma derrota e está 2 empates seguidos fora de casa. E segue na luta para sair da zona de rebaixamento e a fase vem melhorando. Então, por conta do adversário, que eu acho que vai ser muito difícil, Fluminense 1-0. Show, mano. Para variar, eu só mudo um golzinho, né? Incrível. Mas eu vou junto contigo, eu vou de Fluminense 2-0. Né? Concordo com tudo que você trouxe. O Fluminense, a gente até estava conversando, né? Já vinha jogando muito bem, só que às vezes o resultado não aparece, não demonstra o que realmente o time vem fazendo. O Diniz realmente mudou a cara do Fluminense, time muito ofensivo, time que vai pra cima, faz gols e precisa dessa sequência de vitória, como você já disse, né? Consegue ali uma vitóriazinha e depois acaba não repetindo o resultado, precisa disso agora, né? É o mandante. E eu só trago aí, Alisson, que o Goianiense como visitante, apesar de conseguir até os empates, mas não consegue vencer, né? E normalmente sofre muito mais gols do que marca, diferente de quando joga como mandante. Então, 2-0. Show. Cuiabá e Bragantino. Esse jogo eu vou de 1-1, mano, né? Cuiabá joga em casa, o Cuiabá tá com muita moral aí que venceu o Corinthians, porém ainda não está conseguindo emplacar, ainda tá na sequência ruim, na verdade, né? Os últimos 10 jogos perdeu 7 deles, ou seja, agora está começando a tentar recuperar essa sequência horrível. Segue na luta para sair da zona de rebaixamento e a maioria dos jogos costuma marcar e levar gols, né? Isso é sempre bom lembrar. Já o Braga respirou, venceu o Flamengo, estava 9 jogos sem vencer, o Flamengo ressuscitou, né? O Fortaleza ressuscitou o Bragantino, time bem amigo aí dos outros. Porém, mesmo assim, a equipe continuou marcando poucos gols, né? Foi uma vitória de 1-0 sofrido contra o Flamengo. E não vence o Cuiabá há 4 jogos. Então, por soma de todas as situações aí, pelo Cuiabá jogar em casa e deu uma moral por ter vencido o Corinthians, vou de 1-1 nesse jogo, que eu acho que vai ser empate. Show de bola, cara. Dessa vez não vai ter gol diferente não. Vou de 1-1 também. Pensei exatamente na mesma coisa. Os dois times não vinham em fases boas, né? Venceram as últimas, dá um alívio, um respiro. E o Corinthians está dando a mão pro Flamengo, né? De ressuscitar os times aí que estão mal. Sim. Só que não muda a situação geral dos times, né? O Cuiabá só soube que é vencer uma vez aí como mandante. O Bragantino só soube que é vencer aí uma vez como visitante. E normalmente os jogos das duas equipes com poucos gols, né? Incrível. O Bragantino, que a gente sempre falou, é um time muito goleador na outra temporada. Tá bravo. Completamente diferente hoje. Então, fase ruim dos dois, empate também. Show. Internacional e Flamengo, Alisson. Esse jogo, mano, muito difícil. E puxei um pouco pra vitória do Inter, mas o Flamengo é a situação que tá aí, né? Vou de 1-1. Vou de 1-1, empate nesse jogo. O Inter segue a 14 jogos sem perder. Muito bom, legal. Porém, né? Nos últimos 5 jogos a equipe empatou uma e ganhou outra. Foi mal. Não deu pra entender o que eu escrevi. Show. Nos últimos 5 jogos a equipe empatou um e ganhou outro. Empatou um e ganhou outro. Ou seja, não consegue placar sequências de vitórias. O ataque marcou nos últimos 9 jogos, né? Isso é bom lembrar. Beleza, o ataque tá funcionando, mesmo que seja um golzinho por partida. Porém, nos últimos 3 jogos não passaram de 3 gols no total. Ou seja, mais a equipe costuma ter seus placares aí abaixo de 3 gols. Já o Flamengo segue numa crise sem fim. Estava até com 4 vitórias seguidas, né? Antes de tudo isso acontecer. Mas a pressão das últimas 2 derrotas fez a crise explodir, técnico, né, demitido e tudo mais. Vale lembrar que o Flamengo sofreu gol também nos últimos 4 jogos. A defesa não está nos seus melhores momentos. Então, por tudo isso, o Flamengo costumando levar gol numa crise. A Internacional jogando em casa, mas a equipe que empata, vence. Vou de 1-1, placar magro aí para esse jogo. Show de bola, cara. Eu vou de Flamengo 2-1, muito mais nessa partida a intuição do que em si estatística. Estatística eu realmente iria contigo nesse empate, justamente pela sequência do Inter de muitos empates. É um dos times que mais empatam aí no campeonato. Sim. Inclusive empatou seus últimos 3 jogos como mandante, incrível. Mas o Flamengo, apesar de sofrer muitos gols, apesar do momento ruim, apesar de vir jogando mal, eu acho que só aquela coisa da mudança de treinador, né? Só de ter tirado o treinador que estava no comando, já dá aquela mudança e pega um time que, igual você disse, né? Empata, ganha, não perde. Mas fica nesse vai e vem e talvez já seja um novo momento para o Flamengo. É a intuição mesmo, a estatística não diz nada disso. São Paulo
e América Mineiro, Alisson. Vamos lá, mano. Eu vou de 2x1 São Paulo em casa. São Paulo está 3 jogos sem perder. Outra equipe, né, que tá muitos jogos sem perder. Porém, mano, continua empatando demais. E nos últimos 3 jogos do São Paulo, começa ganhando e no segundo tempo toma um empate. É incrível, né? Está 3 jogos sem vencer o América também no confronto geral. Também é bom lembrar. E também costuma fazer e levar poucos gols também. Geralmente 1x1, 2x2 no máximo. 2x1, 1x0. São as partidas do São Paulo. Já o América não consegue placar uma boa sequência, né? Após uma fase ruim, voltou a vencer. Porém, na última partida, perdeu novamente. A defesa tem que ficar ligada, pois tomou gol nos últimos 7 jogos. Ou seja, quase certo de levar gol nessa partida. Os últimos 5 jogos marcou em 3, ou seja, geralmente ambas as equipes marcam e levam, né? Também vem marcando gol nos últimos 3 jogos. Então, por isso, 2x1 São Paulo, gol para ambas as equipes. Show de bola, cara. Eu vou contigo no placar também. São Paulo 2x1, muito mais confiante na vitória por ser o mandante. Normalmente tem mandado bem com o mandante. Incrível, né? Que você falou dos empates. A gente até acertou o empate da última rodada. Sim. Porque não tá nada difícil acertar empate do São Paulo. Começa vencendo, acaba levando o gol e o jogo termina em empate. Incrível. Mas vem jogando bem, né? Não muda que o time vem bem. Só tem que ficar mais ligado para não ceder aí o empate. É muito forte o mandante nesse campeonato. E o América vem numa campanha legal, campanha de meio de tabela, mas igual você já disse, não tem a sequência de vitórias, né? E como visitante, né, nessas últimas 3 derrotas que teve quando jogou fora de casa, as 3 foi sem marcar gols. Então, até um ponto positivo aí pro São Paulo, né? Mas mesmo assim, vou de 2x1 porque o São Paulo tem que levar aquele golzinho. Goiás e Ceará. Cara, jogo difícil, o Goiás vem na boa fase, mas vou acreditar na vitória do Ceará fora de casa por 1x0. O Goiás já está 4 jogos sem perder, porém todos 3 deles foram fora de casa, né? O Goiás aproveitou a boa fase jogando fora de casa, vem mantendo uma boa sequência, né? Conforme eu falei, e a maioria dos seus jogos costuma fazer e levar gols também, mais uma equipe. Né? E o Ceará, né, mano, tá voltando a boa fase, já são 9 jogos sem perder, últimos 5 jogos fora de casa venceu 3 e empatou 2 deles, então, ou seja, a equipe fora de casa joga bem também. E o ataque vem alto, né, mano? São 8 gols marcados em 5 jogos. Então, por conta de tudo isso, com medo, né? Porque realmente o Goiás está na fase boa, mas vou confiar no Ceará 1x0. Show, cara. Pensei a mesma coisa que você, mas também vou aí no Ceará, vou de 2x1 para o Ceará, para o visitante. Goiás subiu na tabela, né? Melhorou muito aí o momento do campeonato. Lembrando, mesmo não conseguindo os bons resultados dentro de casa, mas em todos os jogos dentro de casa marcou gols, então sempre fez seus golzinhos. E o Ceará também se recuperou no Brasileirão, né? Já mandou muito bem na Sul-Americana, não estava ali se ligando no Brasileirão, agora começou e tá aí bem, venceu seus 2 últimos jogos como visitante. Então a dificuldade foi essa. O Goiás num momento muito bom, mas um Ceará que a gente sabe que é um grande time, agora está mais ligado no campeonato. Vou aí de Ceará, 2x1. Show. Coritiba e Palmeiras, Alisson. Mano, vou de 2x1 Palmeiras, mas não vai ser jogo fácil. Não acredito que seja uma vitória fácil para o Palmeiras, né? Coritiba correu atrás do empate no último jogo contra o São Paulo, né? No segundo tempo foi lá para conseguir empatar em casa. Foi um jogo bem movimentado, eu assisti o final desse jogo, gostei muito do que eu vi. Com isso, continua invicto em casa nessa temporada, né? Vale ressaltar isso. Porém, a equipe vem de 2 empates seguidos e o fato positivo é que sua defesa vem levando poucos gols também. Já o Palmeiras, né, tá em última fase, vem de uma goleada feita em cima do Botafogo, né, um golaço do Wesley lá. Já são 15 jogos, quer dizer, sem derrota e venceu os últimos 5 jogos fora de casa. Então, por conta de tudo isso, sabendo a dificuldade que vai ser jogar contra o Curitiba lá, mesmo assim, vou pro Palmeiras 2x1. Show de bola, cara. Eu vou de Palmeiras 2x0. Também acho que não vai ser um jogo fácil. Fui de 2x0 ali, mas bem pensativo, porque o Coritiba em casa, né, simplesmente o melhor mandante aí do campeonato. Sim. Muito forte dentro de casa. Mas é aquilo, falar sobre o Palmeiras é ainda mais complicado, né? O time não perdeu como visitante, simplesmente tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. E dos últimos 8 jogos, em 7, a defesa não levou gol. Incrível. Muito complicado, né, falar de um time numa fase como essa. Então, por isso, 2x0 Palmeiras, mas com muito respeito ao Coritiba por essa campanha incrível, principalmente dentro de casa. Show. Fortaleza e Atlético Paranaense. Esse jogo foi de 2x2, mano. O Fortaleza vem tentando emplacar uma boa sequência, né? Estava vencendo o Goiás, mas levou o gol no finalzinho, lá, aos 88 minutos, se eu não me engano. Os últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. Costumam também fazer e levar gols em suas partidas, né? A maioria dos times desse Brasileirão fazem e levam gols, né? Já o Atlético, né, mano, está em ótima fase, já são 6 jogos sem derrota. Ataque segue muito bem, são 13 gols em 5 jogos.
e venceu os últimos 2 jogos fora de casa, além de estar no G4 também. Então está em ótima fase fora de casa, dentro de casa e tudo mais. Mas, pela dificuldade da partida, pelo Fortaleza vai querer se impor em casa, vou aí de 2-2, porque ele tem que vai ser um jogão aí de vários gols. Show de bola. Eu vou de visitante 1-0, Furacão, justamente pelo que você trouxe, né? Furacão numa fase muito boa, vencendo fora de casa, não tem mais aquela de vencer dentro de casa, vem muito bem como visitante também nesse campeonato. Fortaleza tem um grande time, né? Não, a posição que o Fortaleza está não tem nada a ver com o time bom que né? Vai subir muito ainda com certeza, mas ainda não conseguiu a sequência aí que precisa para sair dessa situação no Brasileirão. Já o Furacão está muito embalado, né? Né, só para lembrar, o Fortaleza, apesar de jogar bem, inclusive no último jogo, que acabou levando empate no finalzinho, só tem uma vitória nesse campeonato, justamente contra o Flamengo, que foi o começo ali daquela crise, né, no Flamengo. Uma crise que já estava e só complementou. Enfim, Furacão embalado, Fortaleza com um grande time, mas ainda sem essa sequência, Furacão 1-0. Show de bola. Para fechar, isso, Botafogo e Avaí. Vou de 2-1 Botafogo, né? Botafogo está 4 jogos sem vencer e tá 3 derrotas seguidas. Incrível, né, cara? Tá mais chegando no G4, daqui a pouco cai tudo de novo, por ter que recuperar, é incrível. Marcou apenas um gol nos últimos 3 jogos, vai muito pelo seu ataque também que está em baixa, mas joga em casa, né? E por isso eu acho o favorito. Já o Avaí segue na fase ruim, são 5 jogos sem vencer e desses 5 jogos perdeu 4 deles. Curiosidade é que as 4 últimas derrotas foram por 2-1, ou seja, 4 últimas vezes perdeu, sempre foi por 2-1, incrível. E os últimos 6 jogos, ambas as equipes marcaram nesses confrontos aí contra o Avaí. Por isso, qual é o meu placar? 2-1, Botafogo, acreditando nesse placar aí mágico. É isso aí, então vamos acreditar juntos, né? 2-1 também, Botafogo e Avaí. Incrível, cara, que você trouxe realmente. Eu pensei em falar sobre isso, né? Sobre essa situação do Botafogo, dessa escadinha que estava subindo muito bem, depois cai tudo de novo, agora vai ter que subir de novo. E é um bom momento, né? Pegar um time que também vem muito mal, né? O Avaí já está aí há 5 jogos sem saber o que é vencer. O Botafogo jogando em casa, precisando dessa recuperação. Melhor momento para voltar a vencer, mas o momento dos 2 times é muito ruim. Né? E é uma pena o Botafogo ter feito aquela fase tão boa, né? De até os comentários aí reclamando quando a gente não acreditou na vitória do Botafogo. Agora já tá nessa fase ruim, mas vai recuperar. 2-1 e é isso, Alex. É isso aí, galera. Ficou com a gente até no final, então deixa o like se você esqueceu e comenta aí embaixo seus palpites também. Não esqueça de participar com a gente dessa resenha. Valeu? É isso aí, valeu, galera. Até a próxima.